Ou melhor, cara de pau aqui, ó. O ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, vai ao Congresso defender a censura e controle das redes sociais. O ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do TSE esteve na Câmara dos Deputados nessa semana para receber um prêmio em nome do Tribunal Superior Eleitoral na área de transparência e fiscalização pública. Num discurso macabro após o recebimento da honraria, o ministro atacou o presidente Bolsonaro ao citar o Poder Executivo na questão do voto impresso. Atacou os conservadores, chamando-os de demônios machistas, homofóbicos e racistas, supremacistas, misóginos, antiambientalistas, e disse que é preciso resistir a estes que lutam contra o avanço do processo civilizatório. Além disso, Barroso defendeu o bloqueio de redes sociais sem representação no Brasil, a exemplo da Telegram e da Getter, onde os conservadores têm liberdade de expressão garantida. Então é isso. Você observa que esses ministros, essa força do atraso, eles lutam a todo momento para ter um ambiente confortável, para que eles façam a transformação que eles achem necessária, para destruir a sociedade. Falamos aqui mais cedo, nos blocos anteriores, sobre todos os esquemas de corrupção que estão acontecendo e que estão sendo defendidos, de certa forma, pelo Supremo. Aí você pega um ministro, faz um discurso desse, atacando um outro poder, atacando uma grande parcela da população que elegeu o presidente da República, atacando pessoas que pensam diferente. Então, assim, é muito frustrante a gente ver esse tipo de coisa vindo de um representante aí do TSE, do Supremo, que tem uma força enorme. E as pessoas que se apresentam como jornalistas, mas são, na verdade, traficantes de notícias falsas. Gente que dissemina o ódio, a mentira, teorias conspiratórias e ataques à democracia. Esse é o grande desafio que todas as democracias estão enfrentando. Conciliar liberdade de expressão e impedir que a vida seja dominada pelo mal. Aconteceu alguma coisa que de repente liberou. Todos os demônios saíram à luz do dia sem cerimônia. Os fascistas, os racistas, os supremacistas, os homofóbicos, os misóginos, os antiambientalistas. É preciso resistir dentro do quadro da democracia a esses ataques que, na verdade, são ataques contra o processo civilizatório. E, portanto, nós precisamos dar na vida, no mundo e no Brasil. Que eu vendo esse discurso de Barroso, com essa fala nojenta, com essa fala escrota, eu vejo Mussolini falando, eu vejo Stalin falando, eu vejo Hitler falando, eu vejo Mao Tse Tung falando. Essa fala de Roberto Barroso me fez parecer estar assistindo um discurso dos piores tiranos que já passaram na história da humanidade. É isso que a gente vê quando você tem um cara usando esses rótulos contra as pessoas que pensam diferente, né? Então, é só isso que eu queria dizer, deixar claro, repudiar esse discurso do ministro Barroso na Câmara dos Deputados. O cara foi na Câmara dos Deputados praticamente chantagear. E ele disse lá que estava trabalhando junto com aquele Marcelo Ramos, que é um indivíduo escroto, um indivíduo asqueroso, porque ele vai lá defender a pauta frente para parlamentar Brasil-China, né? O que é que seria isso, né? Para implementar o mesmo sistema que a China tem de controle social aqui no Brasil. E ele disse lá que estava trabalhando com Marcelo Ramos num projeto para poder censurar as redes sociais que não têm registro no Brasil, ou seja, Getter, Twitter, aliás, Twitter não, Telegram, né? Que são dos conservadores e de fato podem falar sem ter que se submeter a onde não tem censura, onde não tem censura, né? Então, ele está trabalhando, ou seja, um ministro do Supremo Tribunal Federal, presidente do TSE, vai no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados e faz um discurso desse. Faz um discurso que prega a censura, faz um discurso que coloca restrições à atuação de empresas de rede social no Brasil. E a grande mídia acha isso normal. E se acha isso normal, ninguém fala disso. É um completo absurdo, cara. A gente vê e na Câmara dos Deputados, o local da democracia, onde existe a representação do povo. Cara, é surreal o país onde a gente está vivendo,
o que a gente está vendo acontecer e simplesmente não há uma reação concreta contra esse tipo de imundície pregada pelo seu ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. E agora lembrar aqui que na semana retrasada, acho que tem uns 15 dias, ele derrubou, né, aquela medida ele pediu explicações, né, para o Onyx e logo após houve a derrubada dessa medida que proibia, né, a demissão se a pessoa não tivesse passaporte sanitário, demissão por justa causa, né? E foi lá e Barroso derrubou, né? Eu digo, esse é o cara que diz defender a democracia e fala em processo civilizatório. O que é o avanço do processo, o avanço da civilização para esse cidadão, né? É o que Hitler queria, né? É você excluir, segregar pessoas, demitir pessoas simplesmente por ela não apresentar uma porcaria de um passaporte fascista. Ou seja, essa é a mentalidade de Luiz Roberto Barroso, né? Um tirano. Isso, o processo civilizatório que a Alemanha nazista queria era o quê? Eliminar todos que não se adaptavam. Todos que não eram do mesmo perfil que eles, né? Botaram lá judeus, ciganos, homossexuais. A gente tá com um tempero diferente, mas estamos na mesma pegada. A pandemia hoje ela serviu muito para aflorar esse lado das pessoas. Você pega países aí que tem campo de concentração. Campo de concentração para não vacinados. Você pega hoje no Brasil, vem se espalhando essa coisa de passaporte sanitário. Não ter acesso nem a serviços públicos, né? Nós temos que destacar alguns pontos, né? O principal deles é essa tática de rotulação. Eles sempre utilizam essa questão das fake news, né? Os propagadores de fake news, os disseminadores, como se as pessoas que são de direita recebessem dinheiro para difundir suas ideias, para defender aquilo que elas acreditam. Ou seja, eles utilizam, né, essa tática de rotulação, de colocar como fake news, discurso de ódio, e não é apenas para descredibilizar, para tirar a credibilidade, é também para criminalizar. Esse é o objetivo deles, é impedir que as pessoas possam falar o que elas pensam. É impedir que as pessoas elas tenham liberdade de expressão. As ações do STF, junto com Alexandre de Moraes, especialmente com Alexandre de Moraes, nesses inquéritos abusivos e ilegais, é para isso. É para acabar de vez com a liberdade de expressão do povo brasileiro, das pessoas que são conservadoras, liberais, e para abrir brechas para que qualquer político que se sinta ofendido vá para um processo e mande prender um cidadão porque falou mal de um político em rede social, porque criticou. E o mais perigoso, né, Flávio? Tira a humanidade da pessoa, né? Exato. Essa tática de rotulação é perigosíssima, né? A direita precisa reagir a isso, a direita precisa saber, né, trabalhar com esse tipo de questão, porque perder a guerra da linguagem é o primeiro passo para você perder completamente a liberdade. A guerra da linguagem é fundamental. Isso que eles estão fazendo, esse ministro do STF, e com a ajuda da grande imprensa, tem que se destacar isso, né, com o suporte, com o auxílio da grande imprensa, é para criminalizar, é para acabar com as opiniões de quem pensa diferente, é para acabar com as opiniões de quem fala contra o passaporte fascista, o passaporte sanitário, né? É para acabar com o direito de você falar que você não pode ser obrigado a tomar uma vacina, é para acabar com o direito das pessoas de criticarem essas decisões tomadas, por exemplo, que a gente citou no bloco passado, pelos ministros do Supremo, que acabam, né, que eles soltam corruptos. Então, essa tática de rotulação, a manipulação da linguagem que eles fazem, né, colocando como discurso de ódio tudo que é relacionado à direita, tudo a discussão antiambientalista. O que é ser antiambientalista? É você ser contra, por exemplo, a aceitar que se diga que a Amazônia é o pulmão do mundo, porque isso não é verdade. A Amazônia não é pulmão do mundo coisa nenhuma. Isso é um mantra que se repete, mas que não tem base científica alguma. Quem é o pulmão do mundo são os oceanos.